Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, hoje nós estaremos falando sobre a caverna de Adulão. No nosso último final de semana tivemos aí 3 dias, né? A gente entra aqui na sexta-feira à noite, depois do culto, e nos recolhemos aqui na igreja. A gente faz aqui um acampa dentro, juntamente com a liderança da igreja, eu mais a apóstola, e também pastor, evangelista, líderes estratégicos, para que a gente possa fazer um planejamento do ano e também consagrar aquilo ao Senhor, né? Orar por todo esse planejamento, porque sem oração nós não conseguiremos chegar a lugar algum. Então a gente tem um período de jejum, durante esses 3 dias de oração, de ministração da palavra. A gente ouve também cada líder, suas experiências com o Senhor, também o planejamento da sua célula para esse ano de 2019. Então é um tempo muito precioso que nós passamos aqui na presença do Senhor. Então todo ano nós fazemos isso, no mês de janeiro, entre os 12 dias que nós consagramos ao Senhor. Nós temos, às vezes a primeira semana, às vezes a segunda semana. Esse ano foi a segunda semana. Então, um tempo muito precioso na presença do Senhor, muito gostoso, um tempo assim, tremendo. Então, tudo isso daí é muito importante para que tenhamos um ano de 2019 debaixo da bênção, debaixo da orientação do Senhor. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da caverna de Adulão, baseado em 1 Samuel capítulo 22, mas antes disso você vai estar acompanhando, mais depoimento, também testemunho dos irmãos, dos líderes da igreja, sobre os 10 anos do avivamento. Então, esse ano 2019, nós completamos aí 10 anos de avivamento. Pela graça e misericórdia do Senhor, já abrimos aí muitas igrejas aqui na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, também em Minas Gerais. Estamos também com igreja na África, agora estamos começando uma igreja na Argentina. Então foi um grande crescimento para nós, um grande aprendizado, muitos milagres, muitas conversões. Então são 10 anos assim de um grande avivamento. Então você está ouvindo aí, acompanhando os líderes, e logo em seguida retornaremos. Voltamos aqui com as nossas entrevistas. Ao meu lado está a evangelista Letícia. Letícia, você como uma jovem que tem se dedicado na casa de Deus, o que você pode comentar para o telespectador que está nos assistindo, a importância do jovem se dedicar nas coisas do Senhor? Glórias a Deus. Eu cheguei aqui na Casa de Deus no dia 5 de outubro de 2011. A partir dali eu comecei a ter meu encontro com Deus, escola de líderes nível 1. Tive a oportunidade de participar de reuniões de células. Todas as convocações que tinha na igreja eu sempre me envolvi. E isso foi o que me ajudou a chegar à libertação, a entender a palavra. Para hoje eu poder estar envolvendo em alguma coisa, poder ministrar uma rede de jovens, estar ali liderando uma equipe, ter uma célula, multiplicando células. Foi porque teve um início, eu lutei, me envolvi em tudo que tinha e continuo me envolvendo, incentivando a cada jovem a participar. Nestes 10 anos, do qual eu participo há 7, tem sido assim uma grande honra na minha vida, Tudo que eu conquistei foi incentivado aqui na Casa de Deus, aqui na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Sou muito grata e incentivo todas as minhas células a entender isso e serem gratos, a lutarem também por isso, porque é uma grande bênção na nossa vida. Amém. Você ouviu a evangelista Letícia, direto para o Aviva Jovens, em comemoração aos 10 anos de avivamento.
Continuando com as nossas entrevistas, diretamente da igreja sede, a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, nós estamos falando com alguns líderes aqui do nosso ministério, alguns jovens aqui do Ministério Avivamento para as Nações, em relação aos 10 anos de ministério, 10 anos de avivamento, aquilo que eles já viveram, aquilo que eles presenciaram, o que tem refletido na vida deles como jovens. E eu tenho aqui ao meu lado o líder estratégico, Jardel, aqui da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Nós gostaríamos que você, em breves palavras, falasse aquilo que você já viveu nesses 10 anos. Glória a Deus, Paloma. Para mim é uma imensa gratidão que eu tenho a Deus por essa oportunidade. E eu tive acompanhando aqui no ministério, graças a Deus, desses 10 anos eu permaneci, né? Fiquei 7 anos aqui, estou aqui 7 anos na casa de Deus, né? Aprendendo muito, eu que vim, né, de um lar totalmente perturbado, sem referência nenhuma, e através dos meus líderes, através dos nossos apóstolos, nós temos aprendido muitas coisas. Aprendi também na casa de Deus, com 3 meses na igreja, né? Contando um pouco desse avivamento, aprendi a tocar um instrumento, aprendi a cantar, né, na presença de Deus, aprendi também, hoje eu faço parte também dessa mídia, aprendi a comunicar com as pessoas, aprendi a ser um líder de célula. E aqui nesse avivamento eu também tive a oportunidade, o ano passado, de estar indo à Argentina, conhecer um outro país, conheci 5 estados. Então, na minha família mesmo, não tem nenhuma pessoa que foi a outro país. Então, eu tive a oportunidade de participar, né, desse grande avivamento, que tem tudo, né, cada vez mais para crescer, né. Hoje eu estou tendo a oportunidade de dirigir uma obra ali em Campos Gerais, então tudo um aprendizado, tudo uma oportunidade, e eu gostaria que, em nome de Jesus, né, as pessoas estão nos vendo e nos ouvindo neste momento, que você também possa participar e ter grandes experiências nesse grande avivamento. Glórias a Deus. Essas foram as palavras aqui do líder estratégico Jardel para o Aviva Jovens, em comemoração aos 10 anos da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Glórias a Deus. Continuando com as nossas entrevistas, nós estamos falando com vários jovens aqui do Ministério Avivamento para as Nações. Acabamos de vir de um acampamento que a gente foi muito avivado, recebemos o poder de Deus. Agora, nesses 12 dias, vencendo ali cada mês do ano de 2019, e também comemoração aos 10 anos da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, e nós queremos saber a importância desses 10 anos sobre a vida de cada jovem aqui da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. E eu tenho aqui ao meu lado a líder estratégica Josiane, também é uma jovem do nosso ministério, e ela vai estar dando algumas palavras sobre esse período, sobre essa comemoração maravilhosa, sobre esse avanço no mundo espiritual e o que tem refletido na vida dela como jovem. Amém, glórias a Deus, é um prazer imenso estar aqui, né, fazendo essa entrevista. A gente está vendo que as oportunidades estão vindo até nós, e a gente tem que agarrar com todas as forças, amém? Eu, quando cheguei no Avivamento para as Nações, não foi diferente, foi uma família que me acolheu ali com todo amor, todo carinho. Eu, como jovem, né, nunca tive referência assim de jovem, né, lutando, sempre fui daquelas que era meio excluída, meio na minha, porque não tinha referência. E quando eu cheguei na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, eu comecei a ver referências, né, de jovens que pregavam a palavra, jovens que eram ousados, jovens que eram usados pela, né, ali no ministério, jovens que tinham oportunidade de pregar a palavra de Deus. E tudo aquilo, irmãos, quando eu cheguei no ministério, eu quis aquilo para mim também. Amém? Eu cheguei ali meio tímida, vergonhosa, mas a partir do momento que eu comecei a participar de tudo dentro da igreja, o Senhor, Ele começou a me libertar também. Amém? Hoje eu sou uma líder estratégica e eu não cheguei aqui por acaso. Amém? Foi graças a Deus e graças aos nossos apóstolos, a cada líder, e pelas oportunidades que foi dada para nós. Amém? Se hoje eu estou aqui como uma líder estratégica jovem, é porque o Deus, Ele tem dado oportunidade. Amém? Hoje eu sou líder de uma célula, né? Hoje eu luto por famílias, luto por pessoas. Amém? Tenho referência de grandes jovens aqui no nosso ministério também, que têm lutado pela causa do Senhor. A minha família mesmo, ela não é convertida, e eu vejo muitas famílias sendo restituídas, muitos jovens ali lutando pela sua família. Então tudo isso, irmãos, são referência para mim. Amém? Se hoje eu estou aqui lutando pela minha família, lutando pela minha célula, lutando por cada jovem, foi porque eu tive essa referência também. Amém? É um grande prazer participar dos 10 anos de Avivamento para as Nações. Amém? Glórias a Deus. Essas foram as palavras aqui da líder estratégica Josiane para o Aviva Jovens, em comemoração aos 10 anos da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Glórias a Deus. Então você acompanhou, né, líderes? Alguns já, né, 8 anos, outros 5 anos, 3 anos, mas dentro aí do avivamento. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um
e pelo testemunho também a qual eles estão dando. Meu amado, em 1 Samuel capítulo 22, diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então veja bem, nessa época aqui Davi, ele estava não fugindo de Saul, mas evitando aquele confronto, né? Porque ele respeitava muito Saul, sabia que Saul era um rei, ele não queria ali, por exemplo, no confronto, né? Ele queria ver a mão de Deus. Isso que todo líder, né? A gente tem que ter essa sabedoria para que a gente possa, né? Por exemplo, ver a mão de Deus, Deus agindo naquela situação. Então não é que ele estava fugindo, várias vezes ele esteve ali, por exemplo, com relação àquela perseguição de Saul em cima dele, e ele, né, pessoa assim muito esperta, né, muito ágil, ele esteve bem próximo a Saul. Se ele quisesse tirar a vida de Saul, ele poderia ter tirado. Então ele não estava fugindo aqui de Saul, ele estava evitando aquele confronto, né, para que pudesse esperar ali a mão de Deus, a hora de Deus, que Deus iria agir. E nesse momento, né, nessa época, ele vai para a caverna de Adulão, e ali para ter um momento com Deus, para ter um aperfeiçoamento, um treinamento, e juntaram-se a ele homens que estavam em dificuldade, homens endividados e homens de espírito desgostosos, né? Então juntaram-se a ele. Então veja bem, meu amado, Davi, ele tinha sido ungido, ele já tinha vencido o gigante Golias, ele já tinha ali, por exemplo, um apoio popular, né, pelo fato de ele ter vencido o gigante Golias. Ele teve ali uma repercussão muito grande naquela comunidade, né, aquele país. Então ele estava ali com uma popularidade bem alta, mas ele estava esperando ali um momento de Deus para que ele pudesse assumir o trono diante, né, daquela situação. Ele estava evitando aquele confronto, esperando ali um momento de Deus para que ele pudesse ter esse momento. E ele, na caverna de Adulão, ele tem aquele período ali de treinamento, de aperfeiçoamento. Por que eu digo treinamento? Porque juntaram-se a ele homens, né, endividados, homens de dificuldade, homens de espírito desgostosos. E ele, claro, né, todo líder ele precisa ter uma equipe, ninguém trabalha sozinho. Então ele precisa ter uma equipe, ele tinha projetos, né, a gente vê, por exemplo, não somente no livro aqui, né, que fala a história de Israel, mas também nos Salmos, uma pessoa que tinha projeto, uma pessoa que queria ir além, né? Então, um homem de Deus, comprometido para estar ajudando o povo, levando a justiça ali. Acho que todo homem de Deus, ele leva para esse lado, né? Ele lutar pela vida das pessoas. Você, da sua igreja, eu creio que você luta pela vida das pessoas. Você que é um líder, luta pela vida, né, dos discípulos. Então, tudo isso daí existe no espírito ou na alma do verdadeiro líder, né? Porque o verdadeiro líder, ele não abandona a igreja, ele tem as suas dificuldades, tem os seus momentos ali de confronto, de muitas vezes de situação interior, né? Muitas vezes é com ele mesmo, muitas vezes é com a igreja, muitas vezes é com a família. Sempre existe, né, aquele momento difícil, mas Deus está conosco. Então por que existe a oração, por que existe o jejum, né? Por que existe, por exemplo, nós alimentarmos da palavra de Deus todos os dias? Então você vai ver que todos os líderes, eles tiveram, né, um momento ali difícil, né? Às vezes era com o povo, às vezes era
né, externo, às vezes era interno. Então todo líder tem esse problema. E a gente vê, por exemplo, Davi sempre lutando pela causa do povo, e claro que precisava ter uma equipe muito forte para trabalhar, mas veja bem, quem ajunta ele eram homens de dificuldade, homens endividados e homens de espírito desgostoso. Então, meu amado, quando ele coloca o primeiro projeto para esses homens, que era entrar em Keila, porque ali, o que acontecia? Keila pertencia ao povo, né, o povo de Israel, o povo de Deus, e o inimigo estava levando tudo. O inimigo entrou ali. Se você ver, por exemplo, no capítulo 23, eu quero ler alguma coisa com você. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Então, teve ali uma comprovação do Senhor para que ele fosse, né, até Keila e realmente evitasse com que o inimigo destruísse aquela cidade. Na realidade, eles plantavam e na hora que eles iam, por exemplo, colher, o inimigo que colhia, o inimigo que levava. E a hora que ele pergunta, né, o soldado de Davi: olha, vamos até Keila para nós lutarmos, né, com relação, para nós não deixarmos os filisteus, não deixarmos o inimigo entrar ali. Qual foi a resposta? No versículo 3, quanto mais, se formos a Keila lutar contra essas tropas, então, eles estavam, na realidade, eles estavam com medo de longe eles já estavam com medo daquilo. Imagina ir lá. Então, eram homens que estavam começando ali, estava passando por aquele processo de libertação e com medo ainda, né? Porque quando a pessoa, por exemplo, ela está debaixo de uma sentença maligna, que ela não foi liberta, ela tem medo de tudo. Ela vê o inimigo entrando na sua casa, destruindo tudo, ela não tem reação para aquilo. Não tem reação. E a gente vê isso na vida das famílias, né, das pessoas que nós encontramos. Muitas vezes esses homens, o que eles fazem? Diante da dificuldade, diante dos problemas, eles vão para os bares beber. Eles não têm atitude de lutar ali por aquela situação difícil. Então o que eles vão fazer? Eles vão para os bares beber. Muitas vezes deixa as esposas em casa lutando sozinha, com o filho nas drogas, com o filho preso, com o filho doente, com o filho dando problema, dificuldade financeira. Eles vão para os bares beber para, talvez, né, com relação ao efeito da droga, do álcool, passa aquele momento ali, por exemplo, de angústia. Mas na realidade, quando ele sai daquilo, o problema torna pior ainda. Então nós encontramos isso hoje em dia. Não mudou nada não. Nós trabalhamos com homens na igreja, talvez você trabalhe aí na sua. Quando a gente coloca projeto, eles têm medo, eles recuam. Eles não querem enfrentar aquilo. Isso já demonstra, por exemplo, a fraqueza espiritual, a falta de maturidade, né, espiritual com o Senhor. Então tudo isso nós encontramos. Mas aquilo ali foi mudado, meu amado. Foi mudado aquilo, conforme quando nós também começamos a chegar à presença do Senhor, nós éramos pessoas medrosas, nós corrimos de tudo, nós éramos pessoas que nós corrimos do compromisso, corrimos, né, da ousadia, corríamos de tudo, porque na realidade o homem, né, quando ele está debaixo de sentenças malignas, que não foi liberto ainda, ele corre de tudo, né? Quer dizer, ele evita, né, os desafios na vida. Então, aqui é a mesma coisa. Então, nesse programa, nós mencionamos, no outro programa nós vamos falar o que aconteceu na vida desses homens depois que eles foram libertos. Então, aqui ele estava correndo, né, vendo o inimigo entrando ali e não tendo atitude nenhuma, mas logo muda aquilo. E eu creio, né, que vai mudar na sua vida também. Você que está nos assistindo, você que é um líder,
talvez está encontrando dificuldade na sua igreja, as pessoas, né? Mas logo eles vão ser libertos em nome de Jesus. Eu vou orar por você, irmão, mas antes você vai assistir mais aí uns depoimentos dos líderes, né? Antigamente esses líderes também eram tudo homens que não queriam compromisso nenhum, nem sair da sua casa para fazer, por exemplo, um avivalar, fazer uma visita, eles iam. Hoje eles vão a outros países, eles têm ido a outros países, mas antes não, eles não saíam da sua própria casa, eram medrosos, né? Corria do problema, não enfrentava o problema, ele corria do problema. Mas mudou a situação, como muitos irão mudar em nome de Jesus. Amém? Logo em seguida retornaremos. Continuando com as nossas entrevistas aqui no Aviva Jovens, eu tenho aqui ao meu lado mais um líder estratégico do nosso ministério, da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, o líder estratégico Iron, que em breves palavras vai estar falando um pouco sobre esses 10 anos de ministério, que ele acompanhou nesse tempo, o que ele já viveu e o que tem refletido na vida dele como um jovem. Amém, graças a Deus. Eu particularmente cheguei no ministério no dia 4 de agosto de 2011, então são 7 anos aí dentro do Ministério Avivamento para as Nações. Hoje eu sou um jovem de 20 anos, né? Graças a Deus, dentro desses 7 anos eu aprendi muita coisa no Ministério. O Ministério Avivamento para as Nações foi um ministério que abriu as portas para mim, para me aprender a ser o que eu sou hoje, né? Me orientou com relação à vida financeira, me orienta como a ser um homem de Deus. Eu aprendi tudo aqui na Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, juntamente com o meu líder evangelista Rafael, os apóstolos também, ali dando aquela força, nos incentivando, nos ajudando em tudo, dando oportunidade também, que é essencial. E graças a Deus por esses 7 anos, porque cheguei na casa de Deus, era um rapaz tímido, não sabia nada, e hoje, graças a Deus, já ministrei em congresso, graças a Deus já ministro em igreja sede, também estamos participando de uma missão ali na cidade de Campos Gerais, em Minas, e graças a Deus a oportunidade também pela Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Então eu louvo a Deus por esses 7 anos, porque dentro desses 7 anos, Deus ele tem feito muitas coisas, muitos milagres. Hoje eu sou um líder estratégico de segunda multiplicação. Deus ele tem acrescentado pessoas, Deus ele tem acrescentado almas. Ali na cidade de Campos Gerais, milagres têm acontecido, e graças a Deus por isso, por estar nesse ministério, que é um ministério que não simplesmente te coloca ali, não está preocupado com você, mas ali mesmo nós estamos em Campos Gerais, o apóstolo direto, ele manda mensagem, está ali sempre conosco, tem as equipes também estão envolvidas, os irmãos que nos ajudam também. É um ministério que realmente te abraça, e eu louvo a Deus por estar nesse ministério, e graças a Deus por isso. Amém. Glórias a Deus. Essas foram as palavras aqui do líder estratégico Iron, da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, aqui para o Aviva Jovens, em comemoração aos 10 anos de ministério. Voltamos aqui com as nossas entrevistas. Ao meu lado está a líder estratégica Paloma. Em comemoração aos 10 anos de avivamento, Paloma, quero perguntar para você o que você tem vivido aí na casa de Deus, quais as experiências que você tem tido na sua célula, na sua casa, durante esse tempo que você tem se dedicado ao Senhor Jesus. Glória a Deus, Bruno. Na minha vida aconteceu um grande milagre, né? Esses 10 anos de avivamento. Eu tenho 8 anos aqui na Avivamento para as Nações e tem acontecido muita mudança na minha vida. Eu cheguei como uma discípula, uma pessoa que precisava de um tratamento de Deus, e Ele me transformou, Ele tratou comigo. E ao longo desse tempo, tudo aquilo que a gente precisava, por exemplo, a minha família era totalmente destruída, aquilo que eu precisava, muitas vezes de fé para lutar por eles, eu recebia aqui no Avivamento para as Nações. Se eu precisava de uma palavra de motivação para perseverar, orando por eles, eu recebia do altar, eu poderia conversar com os meus apóstolos, com o meu líder sobre isso. Eu também ali na minha célula vi muitos milagres ao longo desse tempo, porque aqui a gente é ensinado a lutar por cada pessoa que entra, nós somos ensinados a lutar por uma célula, a lutar por um núcleo. Então, a gente viu muito milagre acontecendo em outras células também, em outros núcleos. Os apóstolos, eles dão ali muitas oportunidades para nós, e nessas oportunidades nós crescemos. Ali, muitas vezes, nós aprendemos, além de ganhar almas, motivá-los, ver vitórias nas suas vidas. E outra coisa que aconteceu também na minha vida, nesses 10 anos de avivamento, foi poder ver a minha família ali sendo transformada, cada um ali passando pelo encontro, passando ali na escola de líderes também, ver eles ali crescendo, e muitas vezes ver o inimigo tirando as malas ali, né, de dentro da família, e ali ver o poder de Deus invadindo lá, crescendo ali naquela casa. Então, esses 10 anos de avivamento, eu tenho o orgulho de dizer que eu faço parte desse ministério,
ministério, o orgulho de dizer que eu tenho os apóstolos que eu tenho, porque são pessoas que participam das nossas vidas, que nos ajudam, que vencem ali as nossas batalhas juntamente conosco, que nos ensinam, que estão ali sempre disponíveis. Então eu tenho o orgulho de dizer que eu sou do Avivamento para as Nações e é um avanço maravilhoso esses 10 anos de ministério. Glórias a Deus, você ouviu a líder estratégica Paloma em comemoração aos 10 anos de avivamento direto para o Aviva Jovens. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a Palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios, só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Quero orar por você, eu repreendo esse espírito maligno de medo, covardia, em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai, nós repreendemos agora, meu Pai querido Deus, todo esse espírito de covardia, de medo, tudo isso que traz na vida da pessoa
pavor de enfrentar aquele problema, nós repreendemos, porque a verdadeira pessoa liberta, ela não corre do problema, ela enfrenta o problema, Senhor. E eu creio que será um ano, meu Pai amado Deus, não de correr do problema, mas de enfrentar o problema, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, até o próximo programa, continuaremos a falando sobre esse assunto.